Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal falando sobre saúde, que é uma coisa muito legal, que tem se tornado já uma febre na nossa população, da nossa região, dessa região maravilhosa do Vale do Açu. Hoje eu estou aqui com o Dr. Everton Rosendo. Ele é otorrinolaringologista. O nome é grande, né? E ele fez residência na Santa Casa de Misericórdia, lá em São Paulo. Pessoal, é uma honra e um prazer recebê-lo. Vamos deixar que ele se apresente, porque eu vou encher o homem de perguntas hoje. Por favor, doutor. Prazer e a honra é minha, doutor Giovanni. Eu cheguei aqui quase chamando de Giovanni, mas é o Giovanni. Nome inventado. Prazer em conhecer e em estar participando aqui. Prazer nosso. Tendo em vista eu ter tomado conhecimento de tudo que funciona aqui nesse espaço físico. Para mim é uma honra estar aqui e também uma alegria muito imensa, tendo em vista que eu estou já aqui há uns 5 anos atendendo na região do Vale do Açu. Então já tem aí uma relação de proximidade com a região, com as pessoas, com o paciente, tentando trazer benefício e elevar o nível de saúde da região. E é isso que a gente faz todas as quintas aqui, trazendo isso de bom para o Vale do Açu. Muito bem, muito bem. Eu fiquei muito feliz em saber do que você está fazendo, né? Eu adoro esse tipo de situação. Quando a gente sai daquele eixo central de Natal, né? Sim. Havia um repórter lá em Mossoró que dizia que o Rio Grande do Norte não tem governador e Natal tem 2 prefeitos, né? Tudo parece que é direcionado para Natal. Sim, e a gente tem que fazer isso de uma forma meio na base da raça, né? A gente vai construindo e eu fiquei muito feliz em saber do que você está fazendo lá em Mossoró. Sim. Do que você construiu, e a gente vai falar um pouco disso também. Mas são muitos assuntos, então eu vou começar nas perguntas. Sim. Doutor Everton, por favor, fale para nós um pouco sobre rinite e sinusite. O que é um, o que é outra, quando é que se espera que uma interfira na outra, como é que funciona? Pronto, vamos lá. Isso é uma questão muito comum das pessoas confundirem. Eu garanto que você que está assistindo já deve ter chegado em frente ao médico, sobretudo a um otorrino, e dizer assim: doutor, eu tenho tudo que é it, rinite, sinusite, faringite. É muito comum o paciente, e esse processo de diferenciação é extremamente importante, pois o tratamento e, consequentemente, a melhora e o sucesso terapêutico decorre desse diagnóstico correto. Se você parte de um diagnóstico errado, tal qual aí na odontologia, você parte com um tratamento também todo errado. A rinite, por definição, é uma inflamação do nariz. Essa inflamação pode ser por uma infecção, por um vírus, um fungo, uma bactéria, ou por outras causas. Aí as rinites alérgicas e não alérgicas. Então essa inflamação pode ser infecciosa ou não. Pronto. A sinusite é a inflamação com acúmulo de secreção nos seios da face, que são as cavidades que estão paralelas ao nariz. Aqui nas laterais, que é a sinusite maxilar, que é a mais comum. A frontal, etimoidal e esfenoidal, que é outro seio que está mais lá dentro, que são estruturas aeradas que tem ar no seio da face, com sapiência da natureza, criou essa aeração, senão o arcabouço, a cabeça ficava muito pesada para o corpo, aquela massa maciça de osso. Então essa aeração ajuda na aerodinâmica e na posição ereta do Homo sapiens, né? Então quando você tem inflamação nesses seios da face com secreção, a gente chama sinusite, que pode ser também infecciosa ou não. Quando essa inflamação é restrita ao nariz, é rinite, que pode também ser infecciosa ou não. Como diferenciar? Aí a expertise profissional ajuda muito, pois os sintomas muitas vezes são muito parecidos, né? Ambos vão ter nariz entupido, nariz escorrendo. Aí as características dessa obstrução, as características desse nariz escorrendo ajudam. Se o paciente teve uma gripe antes, por exemplo, então vai direcionar mais para um diagnóstico de sinusite, que por definição, via geral, é uma gripe que perdura ali além do 10º dia, com tosse, sensação de não sentir o cheiro, dor na arcada dentária superior, pode ter alguma febre. O paciente com rinite, que a causa mais comum são as rinites virais, é uma rinite que dura aí de 5 a 10 dias, ou então as causas alérgicas é aquela rinite que já vem incomodando ao longo da vida, ou seja, o histórico também nos ajuda a definir. E assim, com o profissional correto, a gente que é otorrino, como é o nosso carro-chefe, é o feijão com arroz, rinite e sinusite do otorrino, a gente consegue,
com maestria, diferenciar aí muitos casos. Um ou outro a gente vai ter um trabalhinho a mais, mas em termos práticos é isso. A rinite é uma coisa mais circunscrita ao nariz e a sinusite aos seios da face que estão paralelos ao nariz. Certo. Quando eu fiz faculdade, se falava dos cornetos. Me parece que as pessoas gostam muito de chamar de cartuchos, né? Sim. Então, quando seria necessário retirar esses vamos chamar de cartuchos, para o pessoal entender bem. Cartucho é o termo popular, é muito comum os pacientes chamarem os cornetos ou conchas nasais, que é a nomenclatura anatômica, de cartuchos, e chamar a adenoide, que tem em criança, de carne esponjosa. É muito comum esses dois nomes. Legal. Então, os cartuchos, eles estão inflamados, e, para tanto, diminui a passagem de ar no nariz, dando um sintoma que o povo chama de nariz entupido, em qualquer inflamação do nariz, numa gripe, num resfriado, numa sinusite, numa rinite, qualquer situação que inflame o nariz, eles vão aumentar de tamanho. Porque o corneto inferior, que é o que inflama, ele é muito cheio de sangue, é muito vascularizado, então isso vasodilata e aumenta muito fácil, dando obstrução e coriza, que é aquela secreçãozinha escorrendo. Via de regra, a gente trata isso com medicamento. Quando você trata com medicamento e eles insistem em voltar a aumentar, a gente opta por uma decisão cirúrgica, que é a retirada parcial. Você não pode retirá-los completamente. É muito comum o paciente, doutor, eu quero tirar logo esses cartuchos. A gente tem que explicar que eles têm que permanecer no nariz. O nariz ele tem 3 funções principais, que é filtrar, aquecer e umedecer o ar que a gente respira. Não fosse isso, era muito comum a gente pegar infecção do pulmão, por exemplo, pneumonia, com muita facilidade. Perceba a sapiência da natureza. Ele coloca na frente do trato respiratório um instrumento capaz de filtrar, aquecer e umedecer o ar que a gente respira. O ar que vem de fora, ele vem muito poluído, com fungo, ácaro, partículas de poluição de tudo no mundo. Se isso fosse direto para o pulmão, agredia muito. Então o nariz faz essa função, e essa função é feita pelos cornetos. Então se eu tiro, eu perdo essa função. Se eu tiro os cornetos, eu não umedeço o ar, que o ar vem seco de fora, e se eu tiro os cornetos, eu não aqueço o ar. Porque o ar, quando passa pelos cartuchos, ele troca calor com a vascularização, com a corrente de sangue. Então isso é que o ar chega mais quente no pulmão. Senão chegava gelado, que também não é bom para o pulmão. Entendi. Então ele tem que permanecer, o corneto. Ele não pode estar aumentado, porque aí ele vai entupir o nariz. Certo. Perfeito. Então nessas horas precisa de um exame clínico. Eu acho que com o exame clínico é o suficiente, né? Você vai ver lá se é necessário isso. Um exame bem simples, com um instrumentozinho chamado espéculo nasal. A gente abre, com auxílio de uma luzinha de cabeça, você já vê o tamanho dos cornetos nasais. Se não tiver o espéculo, a gente que é otorrino, se só suspender a ponta do nariz, já dá para ver. Entendi. Às vezes a população muito assim, ansiosa por fazer um exame muito sofisticado, às vezes tem coisas que só um olho clínico bem experimentado vale muito mais do que um exame sofisticado. A gente pede exame, claro, quando precisa. Mas para avaliar um corneto, uma simples rinoscopia com uma luzinha olhando já dá para ver. Eu acho, Arildo, que a gente vai precisar chamar o doutor aqui para um segundo podcast, porque o negócio aqui tá rolando rápido. Eu queria fazer o seguinte, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa parte de rinites e sinusites em crianças, principalmente, que me parece que elas são muito acometidas muito facilmente, mais facilmente que nos adultos, provavelmente por uma questão de ainda das defesas não estarem tão bem formadas. Não sei se é isso, talvez esteja falando bobagem, mas você me diz. E o que uma mãe que está nos ouvindo agora em casa, ela pode fazer em casa para de repente tentar evitar gerar sinusite, rinite nas suas crianças, né? É muito comum as mães chegarem aflitas com crianças novinhas abaixo de 2 anos, dizer que está com alergia, com rinite, ou então acima disso, com determinados diagnósticos. E a faixa etária nos diz muito, às vezes, também da doença. Determinadas doenças dá mais em determinada faixa etária e outras em outras faixas etárias. Por exemplo, antes dos 2 anos de idade, a gente tem muito resfriado comum. É uma média de 8 a 10 por ano, ou seja, é quase 1 por mês. E isso é considerado normal pela literatura. Antes de que idade? De 2 anos de idade. Interessante. Quer dizer que até os 2 anos de idade é normal ter de 8 a 10 resfriados por ano. Por ano, é quase 1 por mês. E isso, pela literatura, é considerado normal. Certo. Porque a criança está entrando em contato com os vários vírus respiratórios que tem a primeira vez. Seja com rinovírus, com parainfluenza, com vírus sincicial respiratório, que são nomes de vírus que a população às vezes não precisa aprender, mas a gente tem que saber. Certo. Então, cada vez que ela entra em contato com esse vírus a primeira vez, ela vai ter um sintoma de coriza, às vezes de febre, nariz entupido, precisa lavar e tudo isso.
Antes dos 2 anos, é muito difícil a criança ter uma rinite alérgica, por exemplo, porque para ter uma rinite alérgica, exige uma maturidade do sistema imunológico, que é uma resposta muito complexa, a resposta alérgica, que abaixo dos 2 anos, geralmente as pessoas não têm. Então, geralmente, a gente só vai dar um diagnóstico de rinite alérgica após os 2 anos de idade. É tanto que os testes alérgicos só são indicados acima dos 4 anos, porque abaixo disso você não tem uma resposta confiável. Você pode ter um resultado positivo que não é confiável, da mesma forma que pode ter um resultado negativo que não é confiável, porque ele não tem uma maturidade imunológica para esboçar uma resposta alérgica para dar um resultado que lhe aproveite. Perfeito. Então, assim, abaixo dos 2 anos a gente pensa mais na linha dos resfriados, e também tem algumas doenças que é muito comum e agora está tendo muito bronquiolite nas criancinhas, que já é no trato respiratório mais inferior. Aí está tendo muitas criancinhas até com necessidade de internação, porque dá falta de ar, tem que ter suporte de oxigênio. Mas até os 2 anos de idade a gente vai ficar aí nos resfriados comuns, que são mais os quadros virais. Após os 2 anos, a gente já começa a ter incidência de outras coisas, como as rinites, por exemplo, as rinites alérgicas e alguns sinusites. Por quê? Eu lembro que eu fui para a escola com 5, 6 anos de idade. Então você já vai com uma maturidade imunológica melhor. Você pode ter contato com algumas doenças e não adoecer tanto, porque já vai um pouco mais velho. Com a dinâmica da sociedade hoje, pai tendo que trabalhar, mãe tendo que trabalhar, acaba que as crianças foram introduzidas no ambiente escolar, que é um ambiente de coletividade, muito cedo. Com 2 anos de idade, já tem menino no berçário com 1 ano e meio, e isso expõe essas pessoas, essas crianças, muito mais cedo a esses vírus. E acaba que essas crianças vão adoecer mais. É um comportamento social. Certo. Né? Às vezes os pais chegam, doutor, mas antes não tinha isso. O comportamento social de antes não é o mesmo de hoje. Então isso muda a incidência das doenças também nas faixas etárias. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, claro que é exceção, ainda bem, que teve que tirar os filhos da escola, porque não aguentava mandar os meninos para a escola, porque toda a vida que mandava era toda semana doente. Interessante. Né? Eu tive uma mãe de um amigo meu, por exemplo, não, eu vou botar os meninos no berçário para trabalhar. Aí ele olhou para mim e disse assim, dando risada. Aí a gente deixou de estar em casa cuidando de menino saudável para estar em casa cuidando de menino doente. Tá certo. É muito melhor estar em casa cuidando do menino saudável. Aí tiraram do berçário. Então esse novo comportamento social das crianças irem para os berçários, para a escola, expostas a esse ambiente de coletividade, aumenta o número de infecções e aí sinusites nas crianças com menos idade, aí de 2 a 5, 6 anos. As rinites, a gente falando das rinites alérgicas, que são as principais das não infecciosas, aí sim, aí após os 2 anos não tem essa transmissão de uma criança para outra, porque a alergia é uma coisa meio que de cada pessoa, né, que é uma característica genética. Aí você tem que saber identificar a que cada pessoa vai ter sintoma. Por exemplo, se você vai ter alergia a pelo de gato, eu posso ter alergia a ácaro, que por sinal é a mais comum, a alergia a ácaro, né? O ácaro ele está presente em muito canto. O ácaro está presente em tudo quanto for roupa, porque tem contato com a pele do corpo. E os ácaros eles se alimentam de resto de pele humana. É tanto que o nome científico do ácaro é dermatofagóide, se alimenta de pele, né? Então, assim, tudo que não tem como a gente evitar de ter contato com roupa de cama, com lençol, com colchão, com tudo isso, o ácaro vai estar lá. Então, os tapetes vão piorar mais ainda, né? É tanto que a gente orienta o paciente que tem a rinite alérgica ter o mínimo de tapete e cortina possível em casa. Mas, para a gente fazer esse afastamento dessas coisas que causam alergia, a gente hoje faz, assim, uma investigação muito assertiva, que é com os testes alérgicos. Aí, se a criancinha tiver mais de 4 anos de idade, a gente fazendo o teste alérgico, eu não sou muito daquela linha de raciocínio, porque eu vejo muitos pacientes chegar de determinados profissionais, e aí eu estou falando o meu pensamento, não é o certo nem o errado, é a minha forma de pensar. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem pessoas que criam muito gato, que criam muito cachorro, e o nível de sentimento que as pessoas estão tendo com esses pets é muito alto. Então, quem sou eu para dizer para aquela pessoa, sem ver um resultado de um exame patente, que aquela pessoa tem alergia, dizer assim, não, fique longe do seu cachorro. Então, é muito melhor eu fazer um exame e categoricamente eu dizer, não, você pode chegar perto, você pode não chegar. E ainda mais, eu ter a oportunidade de dizer para ela da gente fazer um dos tratamentos, que hoje é o tratamento mais eficaz, é o único tratamento que altera a doença em si, que é a imunoterapia.
Hoje a gente traz os extratos do Rio de Janeiro, que é da FDA Imunotec. Nacionalmente é o melhor laboratório. O melhor americano da Hollister, só que não tem no Brasil ainda. Assim que chegar, a gente vai trazer. Mas não chegou ainda, não tem como a gente trazer. Porque isso tem que vir via Anvisa, essas coisas. Mas hoje a gente traz do Rio de Janeiro o melhor extrato que tem para fazer a imunoterapia, que são as vacinas com gotinhas, que a gente pinga todo dia, com chance de anafilaxia, que é aquela resposta alérgica mais exacerbada que tem, que beira a zero. Não tem relato na literatura de ninguém que tenha tido anafilaxia fazendo gotinhas embaixo da língua. Por 3 anos é a longo prazo, porque você tem que mudar o perfil de resposta imunológica daquela pessoa sendo exposto àquele alérgeno todo dia. E você fazendo 3 anos, você fica de 7 a 10 anos bem daqueles sintomas de rinite. Então a gente tem a oportunidade de fazer isso hoje, fazer aqui em Açu, por exemplo. Eu peço, vem do Rio de Janeiro, entrego para o paciente, vem o extrato de vacina com o nome do paciente, com a concentração que eu peço, com os alérgenos que aquela pessoa tem alergia. A vacina para Arildo vai ser uma, para Giovanni vai ser outra, direcionado para aquilo. Então, é um espetáculo hoje tratar de alergia com um nível de assertividade dessa forma. Claro, nem todo mundo consegue ter acesso, tudo tem às vezes que tem uma programação para se chegar àquele tratamento, mas a gente consegue com muita assertividade e a gente mostrando os benefícios que aquele tratamento vai gerar na vida daquela pessoa. Eu sempre digo, a rinite alérgica é uma doença leve, mas incomoda muito. Você tá direto com o nariz entupido, escorrendo, coçando, espirrando, reduz muito a qualidade de vida. Não é por não ser uma doença grave que não mereça ter atenção, já que reduz a qualidade de vida. Perfeito, eu vou dar um pequeno intervalo aqui, mas rapidinho. Como dizia o professor Raimundo, é VaptVupt e a gente volta já. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras para economizar e concorrer a um iPhone. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Olá pessoal, de volta com o nosso podcast Papo Saudável, que é um oferecimento do Super Entrega e também da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, esse que vos fala. Hoje eu estou aqui num papo fantástico com o Dr. Everton Rosendo e eu queria fazer uma pergunta a ele. Me fala um pouco sobre essa situação das pessoas que usam aquelas lavagens, eles colocam soro fisiológico, por exemplo, numa seringa. Tem alguma técnica especial para aquilo? Aquilo é indicado para todo mundo que tem, por exemplo, sinusite ou rinite? Como é que funciona, doutor? As lavagens nasais, elas são um espetáculo desde que sendo feitas da maneira correta, com a solução correta, com o instrumento correto, com a orientação correta. Tem que ter um alinhamento de várias coisas. Por que eu digo isso? Com a popularização de vários mecanismos de lavagem nasal e o acesso que todos têm hoje a tudo, né? Todo mundo chega na farmácia, vai na prateleira daquela, tal qual vai no supermercado e pega, às vezes, um mecanismo de lavagem quem quiser. Isso é muito perigoso, né? Você dá o acesso dessa forma indiscriminada. Por quê? Existe um mecanismo recente agora de lavagem nasal a alto volume, que por definição é uma lavagem nasal acima de 200 ml, que as pessoas estão usando umas garrafinhas que tem uma certa pressão ao apertá-las, e isso está indo pressão para o ouvido através de uma estruturazinha que a gente tem, a tuba auditiva. Essa estrutura a gente percebe a existência dela quando a gente sobe e desce serra, o ouvido tampa e destampa, quando você sobe e desce de avião, tampa e destampa. Então teve muita gente com otite por causa dessas lavagens nasais.
porque estão se usando lavagem nasal em alto volume para problemas que não se exige essa lavagem nasal em alto volume. Então, a lavagem nasal, por exemplo, para as rinites alérgicas, não tem a necessidade de você fazer uma lavagem nasal em alto volume. Uma lavagem convencional com a seringa de 10 ou 20 ml, ou então com aqueles sprays pressurizados em jato, e aí tem vários nomes na farmácia, que é aqueles que parecem até com uns frascos de aerosol de desodorante axilar. Então, esses são suficientes para lavar. Dá o direcionamento correto do jato, porque muitas das vezes a mãe vai estar aqui pro teto do nariz, aí dói, arde, a criancinha chora. Se você der o direcionamento, a cabeça nessa posição neutra, a seringa entrando meio que deitada e apontando discretamente para a lateral, o soro vai de boa, desde que não tenha, claro, um fator obstrutivo, um desvio de septo, um pólipo, que é um tecido que pode crescer dentro do nariz. Se não tiver nenhum fator obstrutivo, essa lavagem, tendo a orientação correta, vai de maneira muito agradável. Agora, o que não pode é fazer com qualquer mecanismo, pegar aquelas garrafinhas de alto volume, fazer com pressões inadequadas. Aquele alto volume são para patologias, doenças que se exige aquele alto volume. Não é que é muito comum os pais chegarem, doutor, eu tô lavando o nariz do meu filho. Sim, mas como? Com soro. Eu digo, mas como? Com soro, doutor. Mas como? Com o quê? Você tá botando soro em quê? E isso pra gente que é otorrino é muito importante. Às vezes, pro pai que não tem esse conhecimento, ele acha que de qualquer jeito tá certo. Na verdade, não é assim. As coisas em saúde tem que ser feita com orientação. Não dá para sair olhando no YouTube, olhando no Instagram, no TikTok, ou então pelo vizinho e querer fazer a reprodução ou no seu filho ou em você, que pode dar errado. É impressionante porque a internet ela nos traz coisas muito boas, mas também pode trazer coisas muito ruins, né? Exato. Tem que ter muito cuidado com isso. Doutor Rosendo, me diz uma coisa, e essa questão da limpeza no ouvido? As mães têm uma dúvida muito grande disso. Elas têm mães que querem colocar o cotonete, por exemplo, até lá dentro para tirar tudo que tem direito, e não percebem que muitas vezes aquilo pode estar protegendo ou deve estar protegendo o ouvido. Me fala um pouco disso, por favor. Essa também é um questionamento muito grande e a gente bate muito nessa tecla. Tinha um professor meu da Santa Casa que dizia assim, limpa o ouvido com o cotovelo. Não dá pra limpar, legal. Então, assim, o cotonete, se você tiver a curiosidade, inclusive se você quiser até estar na edição desse podcast, na parte de trás do cotonete tem assim, não usar dentro do conduto auditivo. Interessante. Pega a caixa de cotonete quando você chegar em casa. Quem estiver assistindo esse podcast pode chegar e no banheiro pegar a caixa de cotonete. Tal qual tem na embalagem do cigarro, não fume, na de cotonete tem dizendo, não use dentro do ouvido. Só que é em letras pequenas e o pessoal não lê. Entendi. A cera é uma produção das glândulas sebáceas da pele do conduto auditivo. E existe um movimento natural de expulsá-la do movimento de dentro para fora. Perfeito. Que a gente chama um movimento centrífugo, que é do centro para a periferia. Quando você vai com cotonete, você vai com um movimento antinatural, de fora para dentro, introduzindo a cera mais dentro do conduto. Existem pessoas que têm um conduto auditivo mais alargado, pessoas que têm um conduto auditivo mais estreito, pessoas que têm um conduto mais retilíneo, outras que são com conformações diferentes. E essas pessoas com mais estreito ou com os condutos mais tortuosos acumulam cera com mais facilidade. Então, a cera também, ela pode ser mais amarelinho clara, ela pode ser mais enegrecida, parecido com preto, ela pode ser mais avermelhada, mais amarronzada. É muito comum a gente ver cera com colorações distintas, e aí depende da produção de glândula sebácea de cada um. Então, o paciente às vezes, doutor, eu tô com meu nariz com secreção, com meu ouvido com secreção. Você vai olhar, é só cera. Para limpar o ouvido, é interessante que seja só nessa região externa, introduzir nada dentro do conduto auditivo. Perfeito. Se não for introduzido nada dentro do conduto auditivo, a não ser em algumas exceções que seja uma pessoa que produza muita cera, não vai acumular cera. Eu, por exemplo, nunca tive que fazer uma lavagem para retirada de cera, porque eu não uso cotonete, eu limpo só aqui por fora. E caso acumule, tem que procurar o otorrino. Quando a cera está muito ressecada, aderida às paredes do conduto, a gente tem uns instrumentos, umas curetas que libera para retirar. Quando ela está mais amolecida, a gente faz aquele procedimento de lavagem, que também tem de ser feito por um profissional adequado, porque se for numa pressão um pouco maior do que a necessária, pode haver uma perfuração timpânica. Coitado do tipo, não sofre nessas E perfuração timpânica, a maioria dessas traumáticas fecham espontaneamente, mas uma ou outra vai necessitar de uma cirurgia para reparação e voltar esse tímpano à sua característica original.
Perfeito, doutor, o tempo já acabou. Arildo vai ter um trabalhinho ainda para fazer um ajuste aí. Eu já estou lhe convidando, porque não falamos nem a metade do que a gente gostaria, para um novo programa. Se você concordar, vai ser muito bom. Sim. E eu espero que vocês em casa me mandem perguntas, mas eu gostaria que você, por favor, se despedisse por hoje. Sim. De todos os nossos ouvintes. Se tiver algum telefone que você possa entrar em contato. Você está atendendo aqui em Açu, aonde? Lá na Clínica Viver. Perfeito. A Clínica Viver, que todo mundo conhece. Mas caso você queira deixar algum telefone, perfeito, também lá em Mossoró. E num próximo programa a gente poderia falar um pouco mais sobre as cirurgias. Sim. Que você faz lá em Mossoró e ainda não está fazendo aqui em Açu, mas eu espero que isso venha acontecer um dia, porque nós torcemos pelo nosso vale. E fala um pouco mais sobre como encontrá-lo, né? Como chegar até você, por favor, os dias você atende também. A gente está aqui em Açu, na Viver, em Mossoró, lá no West Clinical. E em Pau dos Ferros a gente tá lá na Independência, vizinho ao Hospital Centenário, que é um hospital bem conhecido lá. O telefone 981088199 é o nosso telefone principal, onde você encontra todas as informações sobre os nossos exames, cirurgias, consultas e onde a gente está presente, que é o 981088199. No Instagram também, Dr. Everton Roseno, lá tem vários vídeos, tem informações sobre tudo que a gente faz, tanto de exames, consultas e cirurgias também. E para mim foi um prazer imenso estar aqui falando de otorrino, que é uma coisa que pulsa no meu coração e eu gosto muito. E eu acho que a gente tem essa função também. Aqui é um pouco da nossa atividade profissional. É oferecer às pessoas algo de bom, de útil, de necessário para a sua vida, para a gente também contribuir e acrescentar na vida fora dos nossos consultórios. Perfeitamente. Pessoal, vocês que estão me ouvindo agora, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.